Gostaria de saudar a todos os presentes, na pessoa do nosso querido presidente Bruno. Começo com uma frase que eu soltei aqui em reunião com os empresários e que saiu no Estadão hoje, estou todo animado aqui, que os economistas já aprenderam a reaquecer uma economia, né, que está em depressão, em recessão, mas os médicos ainda não aprenderam a ressuscitar uma vida. É justamente esse o princípio, né, que tem guiado o nosso trabalho nesse momento. Nós estamos aplicando o protocolo de todas as cidades. Basicamente, o nosso objetivo é, de um lado, um conjunto de medidas para achatar a curva, né? A principal ação é justamente a medida de isolamento social, e as outras medidas, no segundo conjunto, é para aumentar a quantidade de leitos hospitalares, especialmente de UTIs. Em relação ao nosso isolamento, nós temos buscado ser o mais rigoroso possível. O IPEA fez um levantamento aí, foi publicado até pela Folha, então Teresina foi medalha de ouro, ou seja, aqui a construção civil não está funcionando. E aqui, essa semana, nós fechamos o transporte coletivo. Quer dizer, basicamente só existe hoje um transporte especial, no qual funcionam os trabalhadores dos serviços essenciais que trabalham com Vale Transporte. Ou seja, nós estamos com a cidade formalmente, minimamente funcionando. Do ponto de vista do crescimento da oferta hospitalar, nossa meta é chegar até a segunda quinzena de maio, com 400 leitos à disposição da linha de cuidado do Covid-19. São 270 leitos clínicos e 130 leitos de UTI. Nós sabemos que a grande dificuldade nas capitais nordestinas é justamente a falta de leitos, né? E quais são os resultados? A gente até agora tem sido muito bem sucedido nessa nossa estratégia. Basta fazer uma comparação. Eu queria pedir aqui os universitários para colocarem um quadro, mas basicamente assim, Teresina até agora nós tivemos 14 óbitos na cidade de Teresina. Por que eu falo em óbitos? Porque basicamente é o número menos subnotificado. Enquanto que São Luís, que fica aqui do outro lado do Maranhão, tem 213 óbitos. Fortaleza, que é do outro lado, nós temos 608 óbitos. E essa curva aqui, não sei se já está vendo, já está aparecendo ou não? Já está na tela. Essa curva, basicamente ela tem óbitos de um lado, no vertical tem óbitos por milhão, dividido por quantidade de população, e do outro lado é a quantidade de dias a partir do 5º óbito de cada cidade. E aqui a gente vê uma curva, né, que é bastante esclarecedora. Por exemplo, a cidade que está tendo o maior problema nas capitais nordestinas é justamente São Luís, essa linha preta. Ou seja, em termos quantitativos, fica aí Fortaleza, né? Mas do ponto de vista relativo e respeitando a curva de epidemiologia, São Luís está numa situação bem mais grave. Depois vem a cidade do Recife, meu caro Bruno. É a segunda cidade em termos de óbitos por milhão de habitantes. E em terceiro lugar vem a cidade de Fortaleza. São essas três que estão em rápida ascensão. Lá embaixo, nós temos as três capitais que estão em melhor situação. A verde é Salvador, lá do nosso ACM Neto. Essa que está atrás, ao lado de Salvador, é a cidade de Teresina. E também essa de amarelo, que está um pouco atrasada na curva, é a cidade de, acho que é Natal. São as três que têm tido o melhor desempenho. Qual o desafio que nós temos? Daqui a pouco eu poderia falar mais sobre a questão do Congresso, né? Esse pacote foi aprovado agora. Minha posição, sou o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeito, nós vimos os prefeitos das cidades médias e grandes com muita preocupação com o que está acontecendo. Mas antes de falar dessa questão da reação do Planalto Central em relação à planície, eu queria falar um pouco de uma coisa importante. Eu vi logo no começo da crise, pode começar a colocar, logo no começo da crise, a gente viu todas as decisões que nós tomamos foram decisões baseadas em condições de incerteza muito grande. A gente estava diante de uma floresta escura, a gente tinha um foquito, uma pequena vela, para saber o que estava acontecendo, em termos de infecção, em termos de quantidade de vírus. Então, aqui a gente precisava ter um holofote para nos guiar. E é basicamente isso que nós buscamos realizar. O pessoal do Instituto Comum está pensando já fazer algo desse tipo. Eu soube que o Rio Grande do Sul ia fazer, o governo do Rio Grande do Sul ia fazer. Então, a gente entrou em campo, a gente pegou um instituto de pesquisa, pegamos nossos médicos, nossos biólogos e formatamos uma pesquisa de investigação sorológica. E é basicamente o que se está discutindo agora. O Rio Grande do Sul já fez uma vez, com a Universidade Federal de Pelotas, e a gente já está na terceira etapa. Nesse fim de semana, nós fizemos a nossa terceira etapa, e estamos fazendo mensalmente, ou semanalmente, e no próximo fim de semana vamos para a nossa quarta edição. E a primeira etapa foi feita de 16 a 19 de abril,
a segunda etapa de 24 a 26 de abril e a terceira etapa de 1º a 3 de maio. Pode passar. Universitários passando. Bom, primeira etapa, nós encontramos 0,56% de positivados no meio da população. São basicamente 900 pesquisas, 900 testes por edição, por etapa, o que dá uma estimativa de 4.843 infectados. Se a gente olha os casos confirmados oficiais, olha só, a estimativa é 118 vezes a quantidade de casos oficiais. Olha o padrão da subnotificação que nós vivemos. Vamos para a segunda etapa, segundo fim de semana. No segundo fim de semana, nós encontramos 0,89% dos pesquisados, testados, positivados. Olha o total, 7.697 pessoas positivadas. Se a gente compara com a quantidade de dados oficiais, 63 vezes. Ou seja, aparentemente, nessa semana aumentou muito a quantidade de testes. Na terceira etapa, subiu mais uma vez o percentual, 1,44%. A estimativa de positivados na população, 12.492. Casos confirmados oficiais, 53 vezes, ou seja, enorme. Apesar do aumento da quantidade de testes, quer dizer, a subnotificação é gigantesca. Portanto, esses dados que são colocados aí de infectados não servem para nada. Repito, perfeito. Nada. Os hábitos relacionados às óbitos ainda têm alguma relevância. Por quê? Porque a subnotificação de óbitos, ela deverá ser numa ordem de grandeza bem menor. Alguns falam em 70%, outros 150%, até 200%. O prefeito de Bérgamo, através da Frente Nacional de Prefeitos, nós tivemos várias reuniões internacionais. O pessoal da Turquia, o pessoal da Argentina, o pessoal de Portugal, o pessoal também da Itália. Então, nós tivemos uma conversa com o prefeito de Bérgamo. Ele, oficialmente, a cidade já conheceu um pouco mais de 2.000 óbitos do Covid-19. Mas o aumento de óbitos em Bérgamo foi na ordem de 6.000. Ora, se na Itália, que é um país organizado, a subnotificação de óbitos deu 200%, imagine na situação nossa aqui no Brasil. Portanto, nós temos uma subnotificação gigantesca. Esses dados sobre infectados não servem para absolutamente nada. São fictícios. Só serve para burocrata assinar papel e mandar pedir dinheiro para o Ministério da Saúde. Pode passar para a próxima plancha aí, por favor. Olha só, veja só a evolução. Na primeira etapa, a gente estimava em 4.843. Subiu em uma semana 59%. Para 7.697. Subiu na outra semana 62%, para 12.492. Não é difícil fazer a conta para saber que a nossa taxa de expansão é de 60%. Muito embora os nossos dados sobre óbitos sejam pequenos, embora os casos notificados sejam pequenos. Então, o exército invisível do vírus está se espalhando debaixo do nosso nariz. Isso é verdade em relação a Teresina, como eventualmente pode ser verdade em muitas cidades hoje que estão respirando tranquilo, dormindo tranquilo. Nós estamos em Teresina tendo um falso sentimento de segurança. Por quê? Porque a quarentena foi bem feita e que a gente olha para o lado, São Luís está explodindo, lockdown, Fortaleza está em lockdown, a gente está bem, está fazendo a coisa direito e as pessoas começam a se sentir à vontade. É o paradoxo da prevenção. Eu fiz a coisa direito, estou legal, me sentindo direito e começo. Mas não, o que está acontecendo hoje em termos de infecção só vai refletir nos hospitais daqui a 14 dias. Existe um lag, um hiato entre a infecção, o aparecimento dos primeiros sintomas e depois a hospitalização, depois os óbitos, depois os problemas. Então, nada do que a gente está vendo hoje pode valer daqui a 14 dias. O prefeito lá de Milão, no final de fevereiro, fez uma campanha dizendo que Milão não podia parar e botou isso em todo, chamando os investidores, chamando os turistas. Um mês depois ele estava chorando na televisão a morte de milhares de pessoas. Pode passar para o próximo slide. Passou? Não. Então, basicamente, a gente tem um dado que é importante, que é o número básico de reprodução do vírus, chamado R0. A gente ainda vai falar muito desse indicador no Brasil, porque a gente ainda não produziu ele. Eu acho que Teresina é a primeira cidade a ousar produzir uma primeira medida. Quando você dá uma olhada, por exemplo, essa semana que passou, foi segunda-feira, vi uma entrevista, uma coletiva, todo dia o Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, dá uma coletiva para a imprensa. Em Nova York está essa discussão da reabertura, todo mundo está essa discussão da reabertura. E eles fizeram lá em Nova York uma inspeção serológica como essa.
e descobriram que em New York City eles têm 21,4% de infectados. Isso permitiu a eles, inclusive, chegar ao dado da taxa de letalidade, que não é tão grande quanto se fala, né? 6%, 7%, mas 0,5%, 0,6%, algo desse tipo. Por quê? Quem vai fazer o teste já está numa situação de hospitalizado, uma situação mais grave. Você tem que pegar o todo, inclusive aqueles que não têm infecção, aqueles que são assintomáticos, aqueles que têm infecção, mas que são assintomáticos. Portanto, o que é o R0? Pode passar aí para o próximo slide. O R0 é pré-condição, tanto os... Pode voltar para o outro, né? Passei demais, falei rápido demais. O R0 é a pré-condição, tanto o CDC americano quanto o Instituto Robert Koch da Alemanha, eles estabelecem algumas pré-condições para a reabertura da economia. Uma das pré-condições é que o R0 seja 1. Basicamente, o Robert Koch, são 3 coisas bem básicas, o fundamental, os eixos. O resto é acessório. Primeiro, o R0 tem que ser igual a 1. Segundo, a existência de taxa ociosa de UTI. Terceiro, importante, o monitoramento, né, da taxa de resistência de rebanho, né, taxa de imunidade de rebanho, desculpa a falha no português. Mas, enfim, o que é o R0? Então, a mesma coisa em Nova York. Se disse, para os americanos, disse a mesma coisa. Nenhuma cidade que esteja com R0 maior do que 1 pode voltar a abrir e voltar a ser como era antes, nem gradualmente. Mas o que significa esse R0? Basicamente o quanto uma pessoa infectada ao longo de 14 dias infecta outras pessoas. Então, o R0 é o quê? O índice de infectados no período T dividido pelo índice de infectados 14 dias atrás, menos 1. Se esse R0 for igual a 1, quer dizer o quê? Que uma pessoa infectada em 14 dias infecta outra pessoa. Então, 14 dias uma pessoa infectada, nos próximos 14 dias uma pessoa também infectada, e a série vai ser 1. A taxa de infecção, o nível de infecção vai ser sempre constante. Então, a série fica constante, fica linear. Já se o R0 for maior do que 1, por exemplo, se o R0 for igual a 2, aí você vê uma PG, 1, 2, 4, 18, 16, 32, 64, e assim por diante. Ou seja, se o R0 for maior do que 1, a nossa série é explosiva. Ela é explosiva. Agora, se o R0 for menor do que 1, o que vai acontecer? Por exemplo, se o 0,5, primeiro é 1, depois é meio, depois 0,25 e sai murchando. Moral da história, pode passar o outro. Como o R0 é novidade, a gente fez uma coisa. Então, quando o R0 está acima de 1, a doença tende a se espalhar rapidamente. Quando está igual a 1, a quantidade de infectados é constante, você pode encarar. Quando ela está menor do que 1, aí a epidemia começa a murchar, a desaparecer. Pois bem, nós conseguimos, já que nós fizemos um período já de 14 dias, que eu acho que é justamente isso que o governo do Rio Grande do Sul está trabalhando. Eles esperaram 14 dias, nós não esperamos 14 dias, então foi 7 em 7, para ver o R0 Teresina foi 1,6. Ou seja, uma pessoa em Teresina, que está tudo bem hoje, só temos 14 óbitos. Olha só, está tudo tranquilo hoje. Minhas UTIs estão tudo... Eu tenho aqui um hospital já dedicado para isso, lá são 50 leitos, lá tem 19 hoje. Está tudo tranquilo aqui. Aliás, o que as pessoas reclamam é disso. Onde é que estão os leitos ocupados? Onde é que estão os óbitos? A oposição, infelizmente não existe oposição nesse momento, eu fico reclamando, mas olha só o dado, 1,6. O Imperial College estima que o Brasil está em algo em torno de 2,3 a 2,8, em torno disso. Mas mesmo assim, apesar da gente não estar numa situação tão ruim quanto tem que estar com 2,3, 2,8, mas ainda é maior do que 1. O R0 é maior do que 1. E, portanto, esse crescimento é explosivo. Se nesse fim de semana a gente tinha 12 mil pessoas infectadas, no próximo vão ter 20. E no outro fim de semana, de 20 a gente salta para 32. E esses 32 mil infectados só vão se refletir na nossa rede hospitalar no final do mês. Ou seja, a gente, apesar de a gente está numa situação tranquila aqui na cidade, esse é um problema que eu tento, é de comunicar isso para a população. Por quê? Perfeito. Com esse falso sentimento de segurança, as pessoas, a taxa de isolamento está começando a cair. E caindo a taxa de isolamento, esse R0 vai subir. Então, na próxima fim de semana, a gente vai ter novas informações. Pode passar. Aqui, basicamente, é por região da cidade, quer dizer, a zona leste mais contaminada, a zona sudeste também, e as outras duas menos. Pode passar. E na sequência, coisa curiosa,
sexo. Gênero. Sexo. Basicamente, tudo parecido. Próximo da representação. A gente tem 53% da população feminina e deu nos infectados positivados 54%. Masculino, 47%, positivado, 46%. Em relação à população, faixa etária, o que aconteceu? 22% da população tem entre 0 e 14 anos. Apareceu 0 de positivado. Agora, note o seguinte, 15 a 24 anos. Nós que fomos adolescentes, a gente sabe como é que é. Pô, bem, eles representam 19% da população, representam 35% dos positivados. Os que já não são tão adolescentes, mas gostam de se comportar como se fosse de 25 a 34, representam 20% da população, mas em termos de positivados, representam 27%. E a coisa fica mais organizada, o pessoal fica mais cuidadoso a partir dos 35, 45 anos, 45, 54. O que está acontecendo? Olha, de 15 a 34, você tem aí 62% da população. Quase 2/3 dos infectados estão entre 15 a 34 anos. É o cabra novo que acha que que não tem medo, não tem problema, que pode sair na rua, pode quebrar o isolamento. Então, esse é o vetor do vírus. Esse cara que está fortalecendo o vírus. E uma outra preocupação enorme que nós estamos tendo, que aqui, maior de 70 anos, ou seja, apenas 3% da população e 8% já infectado. O que está acontecendo? Eu já chamei a atenção do Ministério Público Federal e Estadual, já falei com a nossa bancada, Bruno, é importante a posição do PSDB. Tem um crime que está sendo cometido contra os idosos. O idoso, para receber sua aposentadoria, tem que ir na lotérica receber. Nesse momento não faz sentido, não é para evitar fraude. É melhor que o idoso seja fraudado do que ele morra. Perfeito. Isso é uma loucura. A gente já falou com o pessoal da Caixa, o Conselho Nacional do Ministério Público já se comunicou com o Ministério da Economia. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse 8% no início era quase nada. Começou a crescer quando o quê? Saiu os benefícios da Previdência. Então, isso precisa ser feito urgentemente. Correto. Eu quero aqui um apelo para o PSDB, pode passar para o outro. Aqui, veja só, ocupação. Carteira assinada de funcionário público, 23% da população, 31% de infectados, positivados, principalmente trabalhador de saúde. Profissional liberal e autônomo, que corresponde a 21% da população, tem 38%. O pessoal que mais trabalha contra o isolamento, quem são? São os empresários que fazem carreata. Desapareceu aqui aí. Empresários que fazem carreata, né? Tem empresário do bem, mas tem esses outros empresários. Profissionais liberais que fazem discurso e tal, não sei o que, mas lá, os autônomos. Pois bem, 21% da população se encaixa nessa categoria. 38% está infectado. 38%. Veja quem fica em casa. Aposentados, estudantes, botaram do lá. Eu achei até ruim essa expressão, mas enfim, está posta aí, depois a gente vai mudar. Pois bem, corresponde a 40% da população. Apenas 19% está infectado. Veja bem como a diferença de ficar em casa é grande. Pode passar para o próximo slide. Aqui foi autodeclaratório a existência das doenças, né? Então, diabetes, 4%, depressão alta, pode passar para o outro. O que apareceu mais aqui? Pode voltar para os sintomas. Aqui está. Pode passar logo para o gráfico. O gráfico. Aqui tem um erro, que obviamente com a pesquisa tem erros e a gente vai corrigir. Não foram colocados como sintomas tanto a febre como também anosmia, né, que é a falta de olfato, né? Então, mas o que apareceu mais? Dor de cabeça, depois coriza e dor no corpo. O último colocado, pouco febre, o último colocado foi falta de ar. Falta de ar só aparece no final do processo. Está faltando também medir a tosse e medir também a anosmia. Quer dizer, foi um erro porque a coisa foi... Porque a gente antecipou. E aqui, basicamente, os cenários que a gente botou, que são cenários que a gente chama de otimista e pessimista, dentro da margem de erro, né? Então, no último fim de semana, deu o estimado, medida central, 12.492, no limite inferior é 4.751, no limite superior já chega perto de 20 mil, é 19.234. Então, acabou? Tem mais coisa? Olha o que está acontecendo. Oi? Só tem mais a taxa de isolamento. A média na primeira semana chegou a 60. O que está acontecendo agora? Antes de ontem chegou a 47. Um verdadeiro absurdo. Então, hoje, eu estava vendo de ontem, chegou a 39%. Então, a gente está num problema gravíssimo. A gente está muito tranquilo em relação a isso. E o nosso papel é dizer, olha, nós não estamos mais em situação de incerteza. Nós estamos sabendo o que a gente está falando, que a gente está podendo medir. E isso precisa... A gente está tentando comunicar isso para a população. Mas eu fiz questão de apresentar. Pode tirar aí, meu?
Eu fiz questão de apresentar aqui na reunião do Executivo justamente porque eu acho que é um instrumento importante. Esse R0 daqui a pouco, nas próximas reuniões aí de empresários e tal, é o que vai pegar. Quer dizer, não existe possibilidade de retomada da economia sem um R0 menor ou igual a 1. Mas eu queria falar outra coisa, meu caro Bruno. Me desculpe tomar tanto tempo assim nessa reunião. Não, está muito bem-vindo. Eu acho que, como eu sou economista, gestor, e já passei algum tempo na área da saúde, eu me sinto compromissado com essa luta. Muito bem-vindo. O governador Dória está falar conosco agora também, vai acompanhar. Isso, eu queria falar do projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora passou para a Câmara, tem uma pequena mudança da noite. Mas, veja só, a gente está num momento em que, diante da crise, precisa ter grandeza. Infelizmente, o projeto que está rodando, que foi aprovado aí, foi de uma pequenez gigantesca. O que é que botaram? Vou fazer rapidamente uma síntese, né? Em primeiro lugar, botaram no mesmo balaio 3 coisas para mim distintas. Primeiro, questão de suspensão do pagamento da dívida. São 60 bilhões. Olha, veja só, vários estados que tinham entrado no Supremo já tinham suspendido essa dívida. Então, do ponto de vista operacional concreto, esse artigo aí, essa conversa aí, fizeram a mesma coisa. Zero a mesma coisa. Então, botaram a mais só para inchar o número. Ao invés de dizer que o projeto era de 60 bilhões, botaram mais essa história para chegar a 160. Perfeito. Agora, a suspensão da dívida beneficia quem tem dívida grande, que ao longo do tempo se endividou. Quem não tem dívida, como é que fica? Mas bem, a discussão da dívida deixa de lado, beneficia os grandes devedores, que são os grandes estados, são os grandes municípios. Não os pequenos estados, não os médios municípios, não os pequenos municípios, assim por diante. Perfeito, mas jogo jogado, o que mais? Vamos para a questão da divisão dos recursos da saúde. Aqui conseguiram inventar. Aí eu digo para vocês com toda tranquilidade. Fazia tempo que eu não vi um projeto de lei tão criativo como esse. O que acontece? De pegar 10 bilhões de reais e disseram, olha, vou contar para vocês mais ou menos o seguinte. Na saúde, tem dois tipos de financiamento na saúde. Para a atenção básica, o financiamento é per capita, é proporcional à população. Programa de diabetes, programa de hipertensão, programa para as grávidas, para as gestantes, programa de recém-nascido, é proporcional à população. Então, cada município que executa a atenção básica tem um recurso para proporcionar perfeito. Mas na média e alta complexidade, é proporcional ao quê? A capacidade de realização de exames especializados, de consultas especializadas, de leitos clínicos, de leitos de UTI. Portanto, depende da sua capacidade instalada. Não se pode dar, por exemplo, dinheiro para fazer mamografia no município que não tem mamógrafo. Pode? Claro que não. Pois bem, é justamente que o financiamento da média e alta complexidade depende do quê? Depende da rede instalada. Para o pessoal da saúde é o tal do MAC, média e alta complexidade. Pois bem, dito isto, o que aconteceu? Qual foi o critério de divisão feita pelo Senado e pela Câmara, aprovado pela Câmara? 30% por municípios, que corresponde a 3 bilhões, e 70% para o Estado. Primeiro, por que distribuiu 7 para um e 3 para o outro? Ninguém sabe, ninguém viu. Para os municípios, vai ser proporcional à população. Perfeito. Quer dizer, então vai ser dinheiro para o PAB, né? Para fazer campanhas preventivas em relação ao Covid. Perfeito. Mas vem cá. E os municípios que têm uma grande rede hospitalar, aliás, um dado curioso que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Os municípios têm 92 mil leitos no Brasil. Os estados só têm 82 mil leitos. Os municípios têm 10 mil leitos a mais do que os estados. Perfeito. O que é que fizeram? Só dá para proporcionar à população. Então, Teresina não está numa situação interessante. Nós temos uma rede hospitalar quase igual à do governo do estado do Piauí. E nós não vamos ter dinheiro para essa rede hospitalar de média e alta complexidade. Pasmem, senhores. Então, tudo que eu estou fazendo não vai ter financiamento do governo federal. Vou pagar com o quê? Tá bom. Mas vamos adiante. Né? A genialidade do projeto continua. Em relação aos estados, eles colocaram 7 bi para os estados. É proporcional à população. Pelo amor de Deus, como é que pode ser proporcional à população? O estado não faz atenção básica. Pasmem, senhores, negócio absurdo. E depois inventaram uma história, parece que mudaram aqui no final das retas ontem, na reta ontem eu não vi, eu não estava
foi acabou tarde, eu já estava fora de ar, e hoje de manhã ainda não vi. Mas inventaram um negócio, uma taxa de infecção. Ou seja, tem que ter uma taxa estimada por Estado e somente do Ministério da Saúde reconhecer essa infecção é que vai receber o recurso. Moço, qual a estrutura que é necessária para enfrentar? Estrutura hospitalar, de leito clínico, de UTI. O que tem a ver com taxa de infecção? Vai gerar o quê? Uma indústria do falso positivo. Cá entre nós, os estados vão disparar a produzir infectados por aí afora para receber dinheiro do Ministério. E vem cá, e quem fez o dever de casa? Quem fez o isolamento direito? E quem está construindo uma rede agora para aumentar? E o caso das cidades médias do Nordeste, das capitais nordestinas? O problema, veja só, quando a gente olha toda a cidade do Nordeste, por que está estourando Manaus, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém? Por quê? Não é porque a curva aqui está mais rápida, não. É porque a nossa capacidade instalada de leitos de UTI é menor. Em média, é a metade do Centro-Sul. É a metade do Centro-Sul. O prefeito de São Bernardo vem falando grosso aí, por quê? Mas no Nordeste, a nossa média é metade do que eles têm aí. É por isso que está colapsada Manaus. É por isso que está em lockdown São Luís. É por isso que está em lockdown Fortaleza. Ah, não. Nós não vamos olhar dados técnicos para fazer um projeto de lei. A gente vai fazer política. Por quê? A taxa de infecção, sei lá o quê, beneficia o estado do Amapá, o estado de Roraima, coisa do tipo. Pelo amor de Deus! Crise gigantesca dessa tem que ter funcionamento grande. Não se pode apequenar, se comportar como vereador do município mais atrasado do país na hora de fazer um projeto de lei desse. Pelo amor de Deus, eu estou assustado com o comportamento do Congresso nesse momento. Me desculpe, tem muitos amigos aí. Eu estou assustado com a pequenez do Congresso. Mas vai adiante. Não. Está pouco? Não, está pouco não. Porque tem ainda os recursos ditos livres, que eles chamam. Olha, os americanos, vamos falar todo mundo agora gosta de discutir direita, esquerda e tal. Vamos lá. O presidente Donald Trump empurrou 2 trilhões de dólares na economia. No meio desse pacote, os únicos municípios que foram contemplados, e os outros agora estão lutando para entrar, foram os municípios acima de 500 mil habitantes. Por quê? Por um motivo muito simples. São municípios maiores, mais adensados, e onde o vírus vai andar mais. E não menos importante, porque nesses municípios é que estão as grandes redes hospitalares. Tá certo? O que é que o Brasil fez? Vamos fazer o contrário? Pois é, o Brasil começou a no contrário. Pegou logo o FPM. Os prefeitos são amigos dos deputados federais, são amigos dos senadores, por exemplo. Vamos compensar o FPM. Perfeito. Foi compensado o FPM. Todo município que tiver a queda de FPM em relação ao ano passado, de 2019, vai ser 100% compensado pelo governo federal. Está aprovado. Já começou a ser executado. Vem cá, e os municípios médios e grandes? Não, a gente não tem. Não pode ajudar todo, não. Pode não. Então, a gente vai dar para esses municípios, Começou com 25 bilhões. Eu vou só lhe atrapalhar. Só lhe atrapalhar. Assim, o governador Dória está voltando para uma audiência. Você quer concluir conosco, ele terminar e você continuar? Não, estou para terminar. Pois não. 3 minutos. Então, o que aconteceu? 20 bilhões. Ora, 20 bilhões só dá para compensar 35% a 40% total da perca que nós tivemos. Moral da história, durante 4 meses, nós vamos receber compensado apenas 25% da perca que tivemos. E aí? Vamos ter muitos municípios sem condições, médios e grandes, sem condições de tocar seus serviços básicos. E pior de tudo, o critério que foi adotado foi uma caixa preta. Só saiu um vetor de recurso dizendo que não, foi FPM, foi população, foi perca de ISS, ninguém sabe, ninguém viu. Foi basicamente um vetor dizendo que os municípios vão ganhar isso. Mas na média desculpa, eu errei o número, vão ser compensados em cerca de 35% a 40%. Aqui em Teresina é meu exemplo. Então, perdendo de arrecadação, a ideia é que em 4 meses vamos perder por mês 50 milhões, em 4 meses vamos perder 200 milhões. E nós vamos ser compensados aí com 87. Então, perdemos, grosso modo, 113 milhões. Então, onde é que a gente vai tirar? A gente ainda não sabe. Mas o problema que eu vejo é a falta de critérios técnicos.
a falta de objetividade, a falta de discussão. Esse projeto foi feito pela equipe econômica, sem conversar com o Ministério da Saúde, e foi feito lá com o Senado, sem conversar com ninguém, nem com o prefeito, nem nada. Só os valores no final que foram definidos e deixaram para que estados, governadores e prefeitos pudessem disputar essa quantia tão limitada. Então, acho que é um tema relevante, porque os municípios médios e grandes estão desassistidos financeiramente para enfrentar essa crise que está cada vez se aprofundando mais. Então, essa é a minha colocação, né? É importante que o PSDB pudesse se pronunciar acerca disso. É necessário que nós tenhamos uma rodada de conversação baseada em critérios técnicos, para que nós possamos aparelhar e não garrotear os municípios médios e grandes do Brasil.